estamos aqui com a nossa vice-governadora, governadora em exercício, Celina Leão. E hoje eu escolhi para abrir, né, o café com o professor Alcides, exatamente a Celina, que é minha amiga de longas datas. Nós passamos 4 anos lá no Congresso trabalhando naquelas, né, Celina? Com certeza. E Celina também, ela foi deputada distrital, presidente da Câmara Distrital, e lá na Câmara dos Deputados ela era a chefe das mulheres. E hoje, por ser o Dia das Mulheres, eu estou começando esse dia aqui com a Celina. Celina, bom dia. Obrigada, professor Alcides. É sempre muito bom rever o senhor, não só como amigo, mas como um grande parlamentar. Sempre defendeu as pautas da educação, uma pessoa que eu respeito e admiro. E ter a oportunidade de estar com você no Dia das Mulheres, né, como você disse, né, as mulheres que me chefiavam lá, eu era só coordenadora delas, mas elas que mandam, né? E agora a nossa bancada cresceu, né? Foram para 71 mulheres, né? Foram para 91 mulheres, né? 91 mulheres, é. Celina, hoje é o Dia das Mulheres. Geralmente nós nos inspiramos em alguém do passado. Eu queria te perguntar, quem mais te inspirou? Qual foi a mulher que deu essa inspiração para você entrar na política? Ser essa política ativa, positivista, que pensa para frente, está sempre preocupada em querer aquilo que é de melhor para a nossa população. Essa pergunta é maravilhosa, porque para quem não me conhece, né, e algumas pessoas do estado de Goiás não me conhecem, eu sou goianiense. E eu cresci no meio de mulheres muito fortes, né? A minha mãe, ela sempre levantou a bandeira da mulher, foi secretária de Estado da Condição Feminina do estado de Goiás, e eu vivi com ela desde pequena, participando dessas lutas, né, contra a violência. Era um momento ainda que não existia a Lei Maria da Penha. Para se ter um flagrante de violência doméstica, você tinha que ir para a porta da casa do agressor com o policial, que aquele agressor fosse preso em flagrante, no momento do ato que estivesse praticando a violência contra a mulher. Então eu fui forjada com mulheres fortes. A minha avó também é uma mulher super forte. Eu sempre falo, a minha família é uma família de mulheres combatentes, de mulheres fortes. Então eu vivi nesse formato e minha mãe sempre falava para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Minha filha, você pode fazer exatamente o que você quiser fazer. Mesmo que a gente às vezes olhasse, mas eu quero tanta coisa. Ela fala, você consegue. Então, isso eu sempre deixo de mensagem para as mulheres. Vocês podem fazer absolutamente tudo que vocês quiserem, né? Isso é muito importante, porque todos nós temos uma inspiração, né? Se inspira em alguém. Eu, por exemplo, inspirei no meu saudoso pai, que morreu por 71. E a Celina, a inspiração veio da família, né? E isso é muito importante, porque a família é, sem dúvida alguma, o principal laço social que nós temos aqui na Terra. Com certeza. Né? E essa relação de família ela é de extrema importância. Você é a primeira governadora do Distrito Federal. Claro que é a governadora em exercício, mas é a primeira governadora. O que você me fala disso? Olha, eu recebi a notícia no dia 8 com muita tristeza, porque eu sou muito leal, eu tenho um projeto político com o nosso governador Ibanez. Você sabe disso, porque você sempre me viu defendê-lo na Câmara Federal. Mas com muita responsabilidade também, porque o momento exigia postura e responsabilidade. Porque qualquer sinal de fragilidade, nós teríamos uma intervenção federal total na nossa cidade, nós iríamos perder a nossa autonomia da segurança pública. Então, assim, foi o maior desafio que eu já vivi na minha vida, foi assumir a interinidade, até porque o nosso governo é muito bom, todo o trabalho que eu tenho feito com todos os secretários do próprio governador Ibanez, mas demonstrando que a mulher também pode, né, assumir, estar pronta, dar respostas rápidas e ser leal também, né. No dia do afastamento do governador Ibanez, eu tive coragem de defendê-lo na frente dos ministros do Supremo, da frente do Lula. Repudiei os atos, porque aquilo não é democracia, nós repudiamos aquele tipo de comportamento, mas fiz a defesa, porque eu tenho certeza que ele não queria aquele resultado. Então eu acho que isso é a mulher, sabe? Agora, a responsabilidade, eu acho que a bagagem dos 4 mandatos que eu tive,
que me deixaram assim apta a conviver com o tamanho da dificuldade que eu tive que presenciar, lidar, e as relações que eu tive na Câmara Federal também, de amizade, de carinho, de respeito, de todas as mulheres que me apoiaram muito nessa interinidade. Então, eu tenho certeza que quando o governador Ibanez voltar, ele vai pegar a nossa cidade organizada, né? Eu nunca usei a sala dele, sempre fiquei presente na minha sala, com aquilo que a mulher representa: lealdade, força de vontade, compromisso, né? E, com certeza, capacidade. Eu sempre falo, eu sou interina, não incapaz, né? Tá certo, Celina. Amiga Celina, me fale um pouco sobre a sua opinião de representatividade da mulher em cargos políticos. No momento, olha, nós crescemos 18% na bancada feminina nesse ano. Ainda é um crescimento muito tímido perto do que nós temos de mulheres ainda no Poder Legislativo. Nós éramos 71 e fomos para 91, éramos 79 e fomos para 91 mulheres. É um crescimento pequeno, perto do número de mulheres que nós temos na sociedade. quase 15%. Quase 15%. E nós entendemos que isso ainda é fruto de uma discussão social, de incentivar essas mulheres para irem para a política, dos partidos fazerem treinamento com as mulheres, capacitá-las, ajudá-las a divulgar as suas bandeiras, para que no momento da eleição você tenha mulheres que queiram sair candidata. O que os partidos falam? Mas ninguém quer sair candidato, não saem correndo atrás de mulher. Não é isso. Você não vai pegar uma mulher na hora da eleição. Você tem que começar a capacitá-la. Olha, eu vou te capacitar, eu vou treinar, eu vou te dar visibilidade para que na hora da eleição você tenha condição de sair candidato. Né? Então, assim, esse é o nosso maior desafio, mas nosso crescimento, ele existe, mas é tímido perto do número de mulheres que nós temos no Brasil. Para você ver, como governadoras eleitas, nós só temos duas governadoras. E vice-governadoras, nós já temos seis vice-governadoras e 2 governadoras eleitas. Ou seja, nós ainda somos convidadas, né, para sermos vices, mas muitas dessas mulheres, né, teriam tamanho aí para buscar mesmo uma campanha majoritária. Mas isso acontece em todas as esferas, no legislativo, no executivo e ainda na vida cotidiana de todas nós. Perfeito. Por ironia do destino, as 2 governadoras eleitas são do Nordeste. Exatamente. Inteira, né? Exatamente. Eu acho que é uma quebra de paradigma, né? É uma quebra de paradigma, né? Você ter mulheres numa região ainda, né, tão machista como o Nordeste. Mas o machismo, ele é uma coisa, professor, que ele está em todos os estados. Goiás também é um estado, né? Eu sou goiana, que ainda tem muito machismo. A parte sul do país, sudeste, o machismo, infelizmente, ele está presente em todos os locais do Brasil. Continuando o nosso bate-papo, eu vou falar mais sobre as mulheres, né? A participação da mulher no mercado de trabalho é 20% inferior à dos homens, bem como os seus salários. Qual a sua opinião sobre esse dado? Eu, como representante do povo, também me preocupo muito com a inclusão feminina no mercado de trabalho. Como é que você vê isso? Olha só, nós temos um mercado que às vezes ele é invisível, que é o mercado da informalidade. As mulheres, elas trabalham quando elas não conseguem emprego, né, formais, elas se viram, vão para a informalidade, viram autônomas, mas a menor participação da mulher ainda é um desafio a ser enfrentado. Porque muitas delas não conseguiram estudar, muitas delas pararam os estudos para criar os filhos, né, viraram donas de casa e se veem depois no momento onde que querem buscar um mercado de trabalho fora, né, do padrão que o mercado de trabalho exige. Então, capacitar mulheres é um grande investimento para o país. A parte educacional, eu acho que ela pode transformar a vida das mulheres. E ela tem que começar naquele amparo desde quando a mulher começa, né, a sua vida familiar, né, criando os filhos, para dar aquele suporte, para que ela possa continuar estudando. Você sabe disso, você trabalha com educação. Muitas alunas, quando ficam grávidas, trancam a matrícula, depois não retornam mais às universidades por conta da criação dos filhos. Isso às vezes pode ser pactuado em família, mas muitas delas, quando se percebem, já saíram do mercado de trabalho, passou a vida inteira.
Então, isso é um desafio, é um país ainda que precisa desenvolver políticas públicas, incentivar para que as mulheres busquem capacitação. Projetos e programas focados na capacitação de mulheres. Não é só na capacitação de mulheres, para que elas possam definitivamente buscar aí o mercado de trabalho formal, né, ou ter a sua renda, a sua autonomia. E hoje os salários desiguais, eles acontecem, a legislação nossa é clara, ela proíbe, mas ela não fala qual o valor da multa, quanto que você tem que pagar, isso é arbitrado pelos juízes trabalhistas, mas ainda existe muita discriminação, com mulheres fazendo a mesma atividade que o homem e recebendo um valor menor do que o homem. Então, é cultural, sabe, professor? Nós precisamos de mudar a cultura para que as pessoas que empregam, os empregadores, perceberem que se ela faz a mesma atividade que o homem, ela tem que receber o mesmo salário do que o homem. Eu tive a oportunidade de repactuar isso quando eu fui relatora na Câmara Federal da medida provisória Mais Mulheres, né, Emprega Mais Mulheres, e consegui replicar novamente essa questão dos salários iguais, da obrigatoriedade, consegui também deixar com que os programas de financiamento tenham um percentual voltado às mulheres, licença maternidade também, no meu projeto, na minha relatoria, eu coloquei que ela seria igual para homens e para mulheres, ou seja, eu posso combinar com o meu companheiro de eu tirar 3 meses, ele tirar 3 meses, para que esse peso, né, que é da criação dos filhos não seja unicamente para as mulheres, seja algo compartilhado, né? E hoje a lei, né, a medida provisória foi aprovada, então acho que muita gente nem sabe, acho que tem casais que nem sabem que eles podem compartilhar a licença maternidade, fruto de uma relatoria nossa. Bom, ainda falando sobre as mulheres, eu gostaria de dar uma informação que eu sei que o Paulista não saiba. Lá na Unifam, a nossa universidade, eu acho que é uma das poucas universidades do país que nós concedemos 30 dias de licença para a mulher, onde ela pode fazer as atividades em casa, todas as atividades, inclusive no curso de medicina ela pode fazer em casa, apresentar os trabalhos, né? 30 dias antes e 30 dias depois do parto. Uau! Com esse objetivo, a gente está tentando reduzir a praticamente zero o abandono do curso das mulheres ao curso. Já fizemos isso em medicina, nos demais cursos, e temos tido sucesso, porque a gente percebia que as mulheres saíam para não retornar. Perdia aquele semestre, às vezes até um ano, esperava para o menino crescer, etc. E tal. E nós também baixamos uma portaria em que ela, não tendo com quem deixar a criança, pode trazer para amamentar na faculdade, no período em que ela estiver. Não é? Então isso é uma novidade, é uma coisa muito importante, eu acho muito importante, para a gente continuar fazendo com que a mulher tenha mais valor e não abandone. Esse tipo de consciência, professor, de quem trabalha com educação, de quem emprega, de ter lugar adequado para uma amamentação, dela poder retornar, dela não se desligar, não desvincular totalmente das suas atividades, é o que vai manter as mulheres nos estudos. E eu quero te parabenizar. Eu acho que quem tem universidade, quem trabalha com educação, com cursos, e na própria questão do emprego, tem muitas mulheres que quando precisam retornar ao trabalho, não tem uma sala de alimentação, são coibidas de algum dia levar a criança para o trabalho. A gente sabe, maternidade, ela é o inesperado, né? Tem dia que você vai ter que levar sua criança para o trabalho, que você ficou sem quem te ajudar, ou a creche teve algum problema. E essa sensibilidade de falar, olha, eu tenho ela todos os dias aqui, mas tem dia que ela vai precisar do nosso apoio. Então, quero te parabenizar. Tomara que as outras universidades... Vou te dar uma sugestão. Faça um projeto de lei desse, para que todas as universidades tenham essa... É uma boa ideia. É uma boa ideia que eu estou lhe dando. Bom, um outro dado interessante que nós captamos aí no nosso radar é que a maioria dos empreendedores são do sexo feminino. As mulheres estão empreendendo mais do que os homens. Nós temos aí um dado de 53,7% dos empreendedores nos últimos 10 anos são as mulheres. Então isso é um dado assim, muito importante. O que você tem a falar sobre isso? O que você me
e fala-se. Eu acho que isso tem uma parcela muito grande do Sistema S, que acordou para isso. Tem capacitado mulheres, Sebrae e tantos outros, né, organismos, e para que as mulheres abram o seu pequeno negócio. A mulher começa fazendo unha, de repente ela abriu um salão, ela começa fornecendo marmita, de repente ela abriu um restaurante. Então, essa vontade e essa necessidade de criar seus filhos, nós temos dados também do aumento do número de chefes de família mulher, que cuidam das suas famílias, e quando ela vai para o mercado de trabalho e não acha emprego, o que ela faz? Ela se vira nos 30. Mulher é uma coisa maravilhosa, quando ela não encontra um não, ela vai atrás do sim de outra forma. E muitas delas viraram grandes empresárias, com pequenos negócios, com grandes ideias, e o empreendedorismo, eu acho que ele pode também salvar as mulheres dessa questão do desemprego, da falta de renda, do acesso à renda. Mas nós precisamos também de capacitar, de ter organismos assim nesse sentido. O Sebrae faz um trabalho maravilhoso desde capacitação com mulheres. No dia do meu aniversário, na semana passada, a bancada feminina me homenageou votando um projeto meu, que obriga o Pronamp a dar 20% do recurso voltado às mulheres. Então, a gente tem certeza que isso vai melhorar muito para que essas mulheres tenham acesso à renda, a que ela possa montar o seu pequeno negócio. Esses últimos 4 anos que nós passamos no Congresso, você foi a mulher, ou seja, procurou fazer tudo que podia fazer para novas inovações a respeito em relação à mulher. Foram feitas várias leis, se não me falha a memória, foram 75, né? 82 sancionadas, 200 aprovadas. 72 leis sancionadas. Muito importante. E mesmo com tudo isso que a gente está fazendo, ainda nós estamos vivendo no Brasil hoje um alto índice de feminicídio. A você atribui isso? Olha só, essa experiência que eu estou tendo é muito importante porque a gente entende que quando a gente legisla, nós resolvemos os problemas das mulheres, mas não. Entre a legislação e a ação, propriamente dita, há um caminho enorme a ser percorrido. O que nós fizemos? O que eu percebo? Que nós temos muitas leis não são executadas no formato, né, como elas foram criadas. Eu fiz aqui, assim que eu assumi, eu tive um confronto pessoal comigo, porque eu assumi o governo do Distrito Federal interinamente e o pior índice de feminicídio na história é esse que eu estou vivendo nesse momento. E aí eu deixo uma reflexão muito importante para todas as mulheres que nos escutam, para toda a sociedade. Eu fui descobrir o porquê. Por que continuam matando nossas mulheres? Por que as políticas públicas não dão certo? E a gente percebe o seguinte, professor. O crime do feminicídio, ele é um crime que ele pode ser ou silencioso, ou pode ter dado vários sinais. Das 9 mulheres que foram vítimas aqui, 5 delas tinham medidas protetivas. 4 nunca haviam registrado um boletim de ocorrência. Ou seja, quase que 50% das mulheres que morrem nunca registraram uma ocorrência. Mas quando você vai a fundo com a família conta, olha, ele já agredia, ele já batia, ele já praticava violência. Mas por que ela registrou? Ela tinha medo, ela nunca registrou. E a família acha que ela não deve registrar, não deve falar. O crime do feminicídio não é um crime que o governo só coíbe, é um crime da sociedade. Quem tem que coibir é a sociedade. Você que é amigo, que tem uma amiga que está sofrendo violência doméstica, você tem que denunciar. Você que é parente, que é irmão, que é filho. É um crime que ele acontece sobre 4 paredes e muitas vezes o Estado não consegue acessar. O que eu olhei também, as ferramentas que nós temos para coibir esse tipo de crime. Aqui o governo do Distrito Federal nós temos o botão do pânico, que aqui nós entregamos no celular. Mas essas 4 que estavam de medidas protetivas, nenhuma delas, o judiciário havia pedido o botão do pânico. E nós temos disponível isso. Então o que te faz refletir? Vamos melhorar? Vamos. O que o Estado precisa de fazer? Dessas 5 que tinham medidas protetivas, a gente poderia ter trabalhado melhor. Então, nós estamos disponibilizando todos esses equipamentos que são preventivos nas nossas delegacias.
estamos mudando todo o protocolo de atendimento aqui no Distrito Federal, né? Colocando essas tornozeleiras, se for necessário, né? O botão do pânico, que pode ser pelo telefone ou por um aplicativo, se ela já tiver no celular Android. Estamos mudando o protocolo para que o governo seja mais eficiente naquilo que ele faz e para que a gente possa melhorar. E outra coisa que nós identificamos também como diagnóstico. Dessas mulheres que sofreram feminicídio, dessas 5 que tinham registros anteriores, 3 delas voltaram a se relacionar com o ex-companheiro. Ou seja, às vezes quando você vai dar uma segunda chance, é o momento que você morre. Então, assim, não tem que dar segunda chance, terceira chance para quem já foi agredida, ameaçada, porque é a única forma. Por várias vezes. Por várias vezes. Todas elas, né, tinham um número pequeno de registro, mas teve uma delas que eu fui olhar caso por caso, para a gente tentar entender esse fenômeno que acontece na sociedade, que a gente repudia. Uma delas tinha 4 boletins de ocorrência. Essa mulher gritava para a sociedade: eu vou morrer. Então é ter coragem de enfrentar isso, de entrar dentro da pasta da Secretaria de Segurança para falar: eu quero entender esse fenômeno, eu quero saber por quê. Então eu vou te falar. Primeiro, o silêncio mata. Você que sofre violência ou que conhece, denuncie. Segundo, os mecanismos de proteção precisam de ser cada vez mais apertados, né, e dialogados e disponíveis. A gente pode até ter uma discussão aqui de celeridade, uma discussão até sobre interpretação, se nós poderíamos deixar essa mulher com o botão do pânico. Essa é uma opção que ela pode fazer na delegacia. O judiciário pode determinar se ela continua com isso ou não, depois uma revisão, mas naquele momento que ela sai, se ela quiser sair protegida, ela tem o direito. Então, os estados, né, e o executivo melhorar essa execução, dessa proteção da rede de mulheres e todo mundo se envolver. Os processos serem céleres, as punições severas. Tem uma lei minha que eu deixei aprovada em primeiro turno, que ela está agora no Senado, que ela dobra a pena de crimes contra a honra em contexto de ambiente de violência doméstica. Por quê? Para apertar justamente quando o homem começa a xingar, humilhar, ameaçar, que são crimes que precedem o feminicídio, mas que passam desapercebidos. Às vezes quando chega na delegacia, não, ele está me ameaçando. É crime de ameaça. Entendeu? Mas dobra a pena, tira a questão de ser também de representação, viração pública incondicional, para que a gente possa evitar esses casos. Mas é um crime que eu sempre falo, professor, estou lançando aqui agora também, uma bolsa para os órfãos do feminicídio. Nós temos 267 órfãos de feminicídio aqui no Distrito Federal. 267 órfãos de feminicídio. É um crime continuado. Ele não finaliza quando a mulher morre. Quando a mulher morre, nós começamos com outro tipo de violência. São os filhos que são abandonados. Você não sabe se tem pai, se tem pai não, se tem avó, se tem avô, o pai está preso. Quando o pai não morreu junto, porque nós temos agora muitos feminicídios com sequência de suicídio. Então, assim, é um crime que afeta aquela criança pro resto da vida dela. E outra coisa que tem chamado a atenção também aqui da Secretaria de Segurança e do Governo do Distrito Federal é que muitos desses crimes aconteceram na frente das suas crianças. Então, assim, que é o pior. Imagina uma criança dessa, como ela vai precisar de apoio do Estado, de uma rede de ação. Então, eu acho que o trabalho, né, e a educação também, para que a gente possa criar os nossos meninos com consciência, aquela lei que o senhor aprovou junto conosco, que obriga agora na lei de diretrizes básicas, 1 semana de combate à violência à mulher dentro das escolas, aquilo pode mudar o nosso país. Bom, estamos aqui concluindo a nossa primeira reunião, né, do Café com o professor Alcides, com a nossa vice-governadora em exercício, Celina Leão. Fico muito feliz, né? Obrigado, minha colega, amiga Celina, por nos receber tão bem aqui e termos esse bate-papo legal, descontraído. E eu tenho certeza que as mulheres vão gostar muito dessa entrevista e todo o nosso público. Os nossos 45 mil seguidores vão amar esse bate-papo legal que tivemos com você aqui hoje.
Agora o espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer, falar que, como goianiense, Goiânia tem muito orgulho de ter um quadro como o professor Alcides aqui na Câmara Federal, um amigo, uma pessoa que levanta a bandeira mais importante que uma sociedade pode ter, que é a educação. Mas ele não fica só por aí, não. Ele levanta a bandeira da família, das mulheres, da educação. Então, a honra foi minha, no dia 8 de março, estar aqui no gabinete da vice-governadoria aqui do Palácio do Buriti, receber esse grande homem. Beijo para todos vocês. Parabéns, viu, professor? É isso aí, minha amiga Thalina. Sucesso para você aqui nesse período. São mais 30 dias, né? Mais 30 dias aqui como governadora do Distrito Federal. Eu tenho certeza que o Ibanez, voltando, vai se orgulhar muito da vice-governadora que ele tem, porque em nenhum momento ela estragou a sua imagem, procurou muito pelo contrário, defendê-la e defendê-la como é natural das nossas mulheres brasileiras. Um abraço. Abraço, gente.